Cris, olha, o Clube do Golfinho para mim é uma história de amor, tá? Pelo menos o Clube do Golfinho no período que eu vivi. E é uma história de amor que nasce, na minha visão, de amor paterno, de amor materno. Ou seja, pais que gostavam de natação, pais que queriam que os seus filhos gostassem e fizessem natação, uma natação competitiva, e que não encontraram no ambiente da época alternativas que fossem capazes de atingir esse objetivo. Nós tínhamos alguns clubes que tinham natação na época, inclusive o curitibano e o israelita eram os dois clubes onde você podia fazer um pouco mais de natação competitiva, porque tinham piscina aquecida, etc. Mas havia uma disputa muito grande com os sócios. Então, na verdade, para você conseguir raias para os meninos e para as meninas nadarem, para você conseguir horários para nadarem, etc., era uma dificuldade e havia conflitos e atritos. Então, diversos pais que tinham filhos e filhas nadando, mais ou menos naquela época, começando a nadar naquela época, sentindo essas dificuldades, tiveram a ideia de criar o Clube do Golfinho. Ou seja, de fazer uma instituição voltada para a natação competitiva, exclusivamente para isso, e que, portanto, eliminaria de saída uma porção de problemas, de choques entre sócios, porque uns queriam lazer e outros queriam competição. Quer dizer, o uso das piscinas do Golfinho sempre foi voltado para a formação de atletas. Só que não tínhamos nada, né? Então começou o grupo que se reuniu, digamos, circunstancialmente, em função mais ou menos da idade, de pais, etc., a analisar essa possibilidade. Quem era esse grupo? Eu posso, como sempre que a gente faz citação de coisas antigas, nós estamos falando da primeira metade da década de 70, tá? Eu posso fazer algumas omissões, mas eu vou citar algumas pessoas. O Berec, tem que citar o Berec no começo, que o Berec era o presidente da federação, ele tinha a Ilana, enfim, tinha filhos nadando e criou no israelita, digamos, um núcleo de natação competitiva e estava sofrendo dificuldades lá dentro do próprio clube. E vários pais de crianças que nadavam lá, principalmente lá, e que sofriam então o mesmo problema. Por exemplo, na época, o Cazico Paula Soares, eu falar de várias pessoas que já morreram, Júlio Gomel, o Elcio Borel, o Kozo Kazai, o Sami Fukuda, uma série de outros, eu estava nesse grupo, uma série de outros. No começo, o Cid Romanó participou conosco, etc. Mas, enfim, um grupo que tinha o mesmo sonho. Tinha o amor pela natação, o amor pelos filhos e queria fazer uma natação competitiva. Por isso que eu digo que o Golfinho nasceu com uma história de amor. Porque se não tivesse esse amor pela coisa, não tinha acontecido. Ficava aquilo do jeito que era, etc, etc. E aí tem toda a história, acredito que o Sprengel tenha conversado com você sobre essa parte de escolha, localização, terreno, compra do terreno, etc, alguns detalhes em que eu não vou me deter. E finalmente nós compramos aquele terreno ali no Pilarzinho, junto da Cruz do Pilarzinho, e foi feito o projeto. E nós começamos então a nos reunir ali semanalmente, no mínimo uma vez por semana, e nos encontrando às vezes, várias vezes durante o dia, e formando. Aí toda aquela, no fundo, uma pequena epopeia, que é a criação de um clube desse tipo, mas que se torna fácil quando existe o tal do amor ao esporte, o amor aos filhos, o amor à ideia, unindo as pessoas. E isso foi como o Golfinho nasceu. O Golfinho nasceu disso. Aí fizemos ali você se lembra, aqueles vestiários, tudo bastante precário. Fizemos a primeira piscina, que foram anos naquela piscina. E eu me lembro até hoje das reclamações dos meus filhos,
Quando tinha que correr do vestiário para a piscina no inverno, fazer aquele bafo da piscina de água quente, aquela famosa corrida para a piscina e da piscina para o vestiário, né, que ninguém esquece quem treinou. E às vezes quando tinha que fazer treinos de madrugada, etc., no inverno o negócio não era fácil. Tinha o José Finkel, que sediamos o campeonato aqui, etc. Então, o que eu diria é isso, o Clube do Golfinho nasceu do entusiasmo de um grupo de pessoas e esse entusiasmo levava as pessoas a irem às reuniões e corriam atrás. O Kozo Kazai foi quem construiu, digamos, aquilo, também era um entusiasta, tinha filhos andando lá conosco. E essa foi a história do golfinho. Então, para mim, o período, eu tive o privilégio de participar intensamente do golfinho nesta fase. Na fase jovem, na fase do nascimento do golfinho, e, como eu te disse, até um determinado momento em que, pelo fim da década de 70, começo da década de 80, a vida me levou a sair do Paraná e trabalhar muito tempo fora. Sempre mantive contato com o golfinho, mas já era um contato mais eventual. E aí as coisas, depois, o que aconteceu depois, naturalmente você deve ter até mais facilidade em encontrar pessoas que ficaram mais próximas. Então, por que não se sustentou aquela chama, né? É uma questão que eu não posso responder. O que eu posso me lembrar é que a chama que acendeu a ideia do golfinho, em cima da qual nós construímos o golfinho, era muito forte. Era muito gostosa, era muito boa, muito contagiante, e graças a isso o golfinho começou aquelas primeiras excursões, e lá vai um pai, vai alguém junto com as crianças, vai nadar em São Paulo, vai nadar no interior, toda aquela vida que você conheceu, né? Então isso tudo foi sendo feito, e o golfinho, em pouco tempo, ele começou a se destacar nas competições nacionais. Ele passou, por força desse trabalho, a apresentar nadadores com índices técnicos respeitáveis, com índices técnicos cada vez melhores, e levaram, aí falo do período que eu já tinha me afastado mais, inclusive a termos atletas olímpicos nascidos lá no Clube do Golfinho. Eu, particularmente, sem conhecer e sem poder emitir nenhum juízo, tenho muita pena que essa chama tenha apagado, né? Existe um poema do Vinícius de Moraes, que fala lá do amor, em que ele diz o seguinte, que não seja imortal, porque a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu vivi a fase do amor infinito ao golfinho enquanto durou. Não vivi a fase posterior. Mas posso dizer que foi uma coisa muito prazerosa para todos os que se envolveram, porque era algo em que a gente sentia estar fazendo uma contribuição positiva para um esporte que a gente sempre admirou e continua admirando. Eu sou um daqueles que fica grudado na televisão vendo etapas do Campeonato Mundial e Olimpíadas, etc., seja onde for, seja a hora que for, porque a ligação afetiva que a gente tem com as piscinas é muito grande, e cimentada pelo fato de termos tido filhos e termos visto os nossos filhos nadando e aprendendo e evoluindo e formando aqueles grupos alegres e gostosos de ver que a gente tinha lá, aquelas torcidas e tudo. Então a minha vivência com o golfinho foi essa, foi muito intensa durante alguns anos e muito realizadora. Olha, é difícil eu querer fazer um diagnóstico, porque eu não tenho dados para esse diagnóstico. A fase em que nós começamos era uma fase em que a vontade superava tudo, em que a gente aceitava as limitações, o que fosse, e se esforçava e se empenhava porque a gente estava construindo aquilo. É evidente que à medida que o tempo passa, surgem novas necessidades, você teria que estruturar um pouco melhor, consolidar, etc. Porque enquanto eu estive lá, a gente vinha fazendo. Inclusive foi feita a piscina olímpica, quer dizer, ampliou-se o parque, essa coisa toda. Então, eu realmente nunca tive oportunidade, porque eu saí do Paraná durante mais de 10 anos, essa é a questão, e foi durante este período exatamente em que as coisas começaram a mudar de rumo. E as informações que eu tenho são sempre informações ouvidas de terceiros.
De maneira que você me desculpe, mas eu não posso avaliar o que é que faltou. Eu tenho muita pena, mas não posso avaliar porque não tenho nenhum dado para saber o que foi, se foram questões humanas ou às vezes, mesmo com entusiasmo, podem ter havido decisões erradas, não estou afirmando que houve ou não, mas o fato é que algo faltou para que não tenha sido possível dar continuidade ao clube. Olha, para mim, isso... Você vai encontrar o legado do golfinho aonde? Em pessoas. Por que a gente fala em esporte, né? Claro, a gente está vendo, ainda mais hoje em dia, uma das razões que leva muitas pessoas ao esporte é o dinheiro. Porque hoje em dia, com a cobertura que a gente tem de eventos esportivos importantes, nós estamos vendo jovens aí ganhando fortunas porque são bons esportistas e o esporte dá audiência, todo mundo gosta de ver o esporte. Não era nisso que a gente pensava lá atrás. Era um esporte amador e a gente pensava em benefícios fundamentalmente para os praticantes do esporte, para os atletas. E esses benefícios, você sabe, são de todas as naturezas. Quer dizer, você tem um benefício, o esporte aproxima, o esporte te ensina a ganhar, te ensina a perder, te ensina a competir, te ensina a compartilhar, tá? Te ensina disciplina, te ensina sacrifício, mostra a você o teu valor, mostra o valor dos outros, ou seja, forma o caráter de uma maneira extraordinária, uma maneira que quem não viveu dificilmente encontrará em uma atividade substitutiva tanta riqueza de valores positivos para a formação da personalidade. Então eu acho que você vai encontrar esse legado principalmente nos atletas. O fato de você estar aqui hoje, quer dizer, e todos, com certeza, vocês estão fazendo grupos que estão se reunindo e a alegria de lembrar, e parte de vocês foi moldada e feita lá no golfinho, né? E isso tudo, com certeza, tornou vocês mais fortes. Quer dizer, fez com que vocês encontrassem em vocês, qualidades que talvez não tivessem encontrado ou tivessem tido muito mais dificuldade em encontrar se não tivessem tido uma oportunidade como essa do golfinho. Outro legado que existe, para quem não era nadador do golfinho, que era pai, por exemplo, é o legado da satisfação de você ter participado de uma iniciativa como essa. E que eu tenho certeza que é um legado que esses que nós falamos e que já se foram, tá? Levaram com eles como um dos pontos altos da sua vida, da sua atividade social, até o fim. E essas são as coisas que efetivamente valem, né? Eu acho que é um grande legado. Quer dizer, é lamentável o que aconteceu concretamente, mas o legado é muito grande. E eu tenho certeza que muitos de vocês estão, de uma forma ou de outra, e até sem o golfinho, procurando transmitir aos seus filhos, digamos, dar aos seus filhos oportunidades semelhantes, seja na natação, eventualmente seja em algum outro tipo de esporte, para que eles possam se moldar e crescer como vocês cresceram lá.